Uhum. É isso aí, com atenção a todos os assuntos que estão acontecendo bem importantes no nosso país, no mundo. Agora a gente vem para cá, para Brasília, porque estamos acompanhando nesta semana que depois de notícias falsas que afirmavam que o Pix seria taxado e que o sigilo bancário das pessoas seria violado, o governo recuou naquele monitoramento da ferramenta de pagamento e ainda publicou uma medida provisória para reforçar que não tem mesmo tributo ou qualquer cobrança sobre as operações com Pix. A desinformação espalhada, principalmente nas redes sociais, explorou o medo e a desconfiança da população, revelou aí ou evidenciou a falta de credibilidade também do governo, gerando dúvidas e ainda mais insegurança. Como o caso Pix impacta, então, na regulação das redes, a gente vai falar, então, dessas regras que podem vir ou não por aí. Esse tipo de crise aumenta ou diminui as chances de controle e checagem de fatos nas redes sociais? Sobre esse assunto, o CNN Dois Lados de hoje conversa com os deputados federais Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, e Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina. Muito bom dia aos senhores. É importante até para o nosso espectador olhar, reconhecer o rosto de vocês, porque eu posso estar aqui diante do novo líder do PSB neste ano que está começando e do novo líder, quem sabe, do Novo também, neste recomeço de Congresso Nacional que será em fevereiro, em breve, né? Então, é um assunto que não é novo, regulação das redes, mas que agora está ainda mais quente diante dessa polêmica envolvendo o Pix e também da mudança da política de conduta de ódio e checagem de fatos na Meta. Então, eu começo querendo saber de vocês, a perspectiva de que o Congresso realmente regule as redes? Eu vou falar com o Gilson Marques. Oi, Basília, obrigado pelo convite. Bom, eu acredito que não, e até espero que não, porque esse assunto já foi deliberado, já foi retirado de pauta. Lembrando aqui que a não decisão, de forma consciente, ela é uma decisão. Não regulamentar é uma decisão. Então, as pessoas exigem que o Congresso se manifeste sobre isso, se manifeste sobre aquilo, protocole aquilo, mas, na verdade, a liberdade ela não precisa ser uma exceção. Pelo contrário, ela precisa ser uma regra. E hoje já existe um marco legal da internet, já existem inúmeras regulações envolvendo a comunicação. Inclusive, existe a previsão de crimes. Por exemplo, injúria, calúnia, difamação, ameaça, racismo. Esses crimes, obviamente, eles existem, independente se ele foi feito ou cometido na rede social ou pessoalmente. Então, não existe essa desconfiança ou essa dúvida. Então, a regulação da rede social, nesse momento, ela vem em sentido contrário à liberdade. Ela vem mais para controlar o discurso ou opiniões que nós ou alguns discordam. E eu confesso que eu discordo de diversas opiniões ditas na rede social, mas gosto que elas sejam ditas porque assim eu consigo saber o que eles pensam e consigo confrontar e contra-argumentar. Aliás, principalmente os políticos que falam besteira. Eu gosto que eles falem besteiras, porque aí nós sabemos quem nos representa e a população sabe em quem votar ou principalmente em quem não votar. E para isso a gente precisa de liberdade. Pedro, apesar de oposições como as do Gilson Marques, eu queria saber se, na sua avaliação, o terreno está mais fértil para discutir e aprovar a regulação das redes. Qual a sua opinião? Acredito que é importante avançar nessa discussão, entendendo que o que estamos falando é de melhorar a regulação das redes sociais, porque, como foi dito até pelo próprio deputado Gilson, elas já precisam cumprir as leis do nosso país. Isso ficou muito claro, inclusive, quando o ministro Alexandre de Moraes teve um enfrentamento com o X e com o Elon Musk, e o X precisou recuar para poder cumprir a legislação brasileira. Então, o que a gente vai discutir não é ter lei para a rede social. Essas leis existem. O que a gente vai discutir é se essas leis precisam melhorar. E o nosso entendimento é que sim, porque muito da legislação que está posta hoje, ela foi criada num ambiente onde não existiam redes sociais,
e onde as redes sociais não atuavam da forma como atuam atualmente, fazendo curadoria de conteúdo. Antes, você só via aquilo que você segue, aquela pessoa que você acompanha aparecia no seu feed. Hoje, a rede social, além de ser uma plataforma que congrega as pessoas, ela também decide o que aparece na tela de quem. E por isso, dentro dessa regulamentação, é importante, por exemplo, ter transparência e ter explicabilidade dos algoritmos. Para poder responder a pergunta, por exemplo, o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que atingiu 300 milhões de visualizações. Se não tem nada errado no algoritmo que foi colocado ali e foi impulsionado esse vídeo, que a Meta possa divulgar como é que é decidido isso. E se um vídeo que falasse uma opinião contrária, mas tivesse a mesma métrica de engajamento, se ele teria o mesmo alcance, se as pessoas assistissem tanto quanto assistiram o do deputado Nicolas. Além disso, garantindo, por exemplo, o dever de cuidado, que é muito importante. Muitas vezes um vídeo que tem conteúdo violento, conteúdo relacionado a questões que não podem ser vistas e visualizadas por crianças e adolescentes, esse vídeo é importante que você faça com que ele não chegue nessas pessoas. Então é importante ter esse dever de cuidado em diversos tópicos e assuntos também, e isso tem que estar regulamentado na nossa legislação para que as redes sociais possam cumprir isso. Então a gente defende sim que o grupo de trabalho que foi instalado, já que foi retirado o relator, que era o Orlando Silva, instalado o grupo de trabalho, que ele possa debater o assunto e não ser aqueles grupos de trabalho que estão ali só para sentar em cima da coisa e não avançar. Então a gente quer que debata e que tenha uma regulação, entendendo que a tecnologia mudou e as leis precisam acompanhar para garantir a segurança do cidadão. Aqui eu estou literalmente com os dois lados dessa questão, porque eles têm também opiniões diferentes sobre a sustentabilidade, né, a validade da polêmica do Pix, né, sobre a ação mesmo do governo de vir com nova regra por meio da portaria. Se de um lado você tem o deputado Pedro Campos, do PSB, que fez vídeos, né, que viralizaram também nas redes sociais, em que ele desmente as fake news do Pix, do outro lado, você tem o Gilson Marques, que apresentou proposta de decreto legislativo para sustar, né, ou seja, suspender, anular a portaria, os efeitos da portaria do governo. E agora, que a portaria não está valendo mesmo, Gilson, você apresentou uma emenda à medida provisória proposta pelo governo sobre este assunto, né? O que você está pedindo nessa emenda e no que vai dar essa medida provisória sobre o Pix na sua avaliação? Obrigado, Basília. É que existe a falsa ideia ou uma fake onde se disse que o Pix seria taxado, que o Pix seria tributado. Você entende que isso é uma fake? Você entende que isso é uma fake? Sim, isso é uma fake. O problema nunca foi esse. O problema é que o Pix, através de monitoramento e fiscalização da Receita, poderia resultar, através de uma fiscalização, saber para onde foi, de onde veio, na tributação do imposto de renda. A Receita, ela coleta informações do Pix e, ao se verificar que as movimentações elas ultrapassam os limites, por exemplo, do imposto de renda, essa pessoa poderia ser tributada. Esse é o problema. Então, a taxa, o tributo, não é sobre o Pix, obviamente. Era sobre o resultado da fiscalização e o monitoramento feito pelo Pix. Era isso que o governo quer. E a MP não resolve esse problema, porque ela diz o que é óbvio: o Pix não vai ser taxado, o Pix não vai ser tributado. Mas ela não resolve o problema do resultado da fiscalização e do monitoramento diretamente feito. Então, a minha emenda ela diz o seguinte: que os tributos resultantes da fiscalização, eles só podem ser aplicados através da análise do saldo líquido resultante das operações. Então você acha que tem que ter a fiscalização? Tem que ter a fiscalização? Não, calma aí, eu estou explicando a MP. Então, sobre o saldo líquido do empreendedor que compra a carne, a massa do pastel e vende, precisa descontar os custos. Se acaso ele for fiscalizado, o tributo do imposto de renda precisa ser descontado. Isso deixa claro. Então, a minha emenda sugere isso. O segundo problema da SMP do governo, que o governo entende como positivo, ele equipara o Pix com o dinheiro e proíbe que as pessoas paguem em dinheiro
um valor menor do que seria em Pix. E isso é ruim. Você imagina num ambiente em que você vende um suco de laranja, o suco de laranja custa R$11. A partir de agora, você está proibido de pagar R$10, porque o troco é difícil de dar de 11. Você é obrigado a pagar 11 e é obrigado para que seja em Pix, porque senão você está correndo algum tipo de risco. Então, essa equiparação obrigatória e proibitiva que antes não existia, nessa nova MP, ela também é ruim. Eu até entendo a intenção de que acha que as pessoas vão pagar menos em dinheiro do que em Pix. Na verdade, o efeito é o contrário. As pessoas vão aumentar o valor do dinheiro. É como aconteceu no cartão de crédito. Não pode dar desconto em dinheiro pelo valor do percentual do cartão de crédito. O político acha que o vendedor vai abaixar o preço. Pelo contrário, quem paga em dinheiro vai pagar mais caro. É exatamente isso que vai acontecer com o resultante dessa medida provisória. Enfim, conseguimos revogar a resolução. Infelizmente, veio um SMP, melhora um pouquinho, mas não resolve também. Então, calma aí que agora eu vou passar para o Pedro. Pedro, o Gilson não vê fake. Ele acha que existe a fake sobre a fake, que na verdade a grande questão não era sobre a taxação do Pix, mas cobranças, eventuais cobranças de outros impostos, como o próprio imposto de renda. E na sua avaliação, Pedro, não tem fake, tem a fake da fake? No fim das contas, qual o tom dessa mentira toda que a gente viu pela internet? Na minha avaliação, tem muita desinformação. Por quê? Porque, por exemplo, a medida que foi proposta pelo Gilson de revogar a instrução normativa, ele precisava informar as pessoas que, com isso, o monitoramento dos bancos tradicionais ia descer de 5 mil para 2 mil, que é o que está valendo agora, já que o governo revogou. Então, é preciso dizer para as pessoas que a Caixa Econômica Federal, que tem 150 milhões de correntistas, que o Banco do Brasil, que tem 70 milhões de correntistas, que o Bradesco, que tem 100 milhões de correntistas, eles estão informando as transações que acontecem, e é preciso ser dito, essas transações, eles informam num valor global. Se o valor global ultrapassar 2 mil, a regra anterior que o governo estava querendo propor era acima de 5 mil. E também é preciso ser dito para as pessoas que, por exemplo, essa questão do rendimento líquido, isso já é a regra do imposto de renda. Isso já é a regra tanto do imposto de renda para pessoa jurídica, como também o imposto de renda pessoa física. Você não tem ali um desejo de tributar movimentações financeiras. E a outra coisa que precisa ser dita também é que falar em imposto de PIX não é uma novidade, porque, por exemplo, Paulo Guedes passou um ano falando em taxação do PIX no ano de 2020, em plena pandemia. Então, realmente já se falou em taxação do PIX, já se falou, por exemplo, o Brasil já teve CPMF, que era imposto sobre transação financeira. Agora, quem falou foi exatamente o pessoal que hoje está criticando a medida do governo, foi exatamente aqueles que defendiam o governo do Bolsonaro e a questão do Paulo Guedes. Então, isso é que é preciso ser dito. Eu acho que essa foi a desinformação que foi levada para a cabeça das pessoas e tentando, no final das contas, não melhorar a situação. Porque se fosse para melhorar a situação, falava em melhorar a tabela do imposto de renda, para as pessoas não terem que pagar imposto em relação a isso, isso melhora a situação. Agora, voltar para a instrução normativa anterior não melhora para quem tem conta na Caixa, no Banco do Brasil, no Bradesco, não resolve o problema e só cria uma instabilidade, que era o grande interesse, acredito eu, de toda essa questão no governo, porque o desejo sempre foi fragilizar o governo, inclusive com gente falando em impeachment, né? Uma mistura de PIX com impeachment, uma coisa assim tosca, né? Que o Brasil já viveu o impeachment e viu que não resolveu os nossos problemas. Eu acho que esse é o grande centro da desinformação do que foi colocado. Como vocês estão vendo aí, a gente está mostrando que a regulação das redes, né, esse assunto voltou à tona depois da polêmica do Pix. E reacendeu também a divulgação dos projetos de lei do que já tem lá dentro do Congresso, não apenas o PL das fake news, tratando de regulação das redes. Lá no Palácio do Planalto, uma apuração feita pelo chefe da CNN aqui em Brasília, o Daniel Hittner, há apostas de que um texto feito ali, duas mãos, por parlamentares de centro-direita, seja o ponto de partida para que esse assunto caminhe no Congresso. Eu estou falando de um projeto de lei assinado pelo Silas Câmara,
Dora, que é presidente da Frente Parlamentar Evangélica, e pela Dani Cunha, que é filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, portanto, 2 parlamentares de centro-direita, que trata da regulação das redes. Eles prevêem ali um tipo de lei para garantia constitucional, garantia de direitos, de liberdades das pessoas nas redes sociais a partir de uma regulação. Então, a lógica desse texto é preservar a liberdade de expressão, não com um cenário sem regras, mas a partir de uma regulação das redes. Então, mais regulação das redes para garantir a liberdade de expressão. Não sou eu que estou falando isso, mas esse texto que é assinado por esses parlamentares que muitas vezes se colocam no campo da oposição ao governo. Não sei se vocês estão muito por dentro desse texto pontualmente, mas eu queria saber se uma medida como essa, de meio termo, que tem uma capa de proposta da direita, mas com conteúdo de regulação das redes que muito interessa ao governo, que é mais progressista, tem chances maiores de passar? Rapidamente, Gilson. Obrigado, Brasília. Antes eu preciso comentar o que o deputado Campos disse, e eu não quero crer que de propósito ele falou fake news ao vivo, mas acredito que ele não tenha lido as resoluções. As resoluções são claras de que a fiscalização, as informações, elas precisam ser dadas independente do valor. Isso tanto na resolução anterior como na resolução atual. O artigo 26 da revogada dizia: as entidades a que se refere o artigo 22 estão obrigadas a apresentar as informações mencionadas no artigo 23, caput, inciso 2 e 3, acumuladas anualmente, ainda que não sejam atingidos os limites mensais previstos no artigo 25. Esse mesmo artigo está no 7A da resolução 2017. Então não muda nada, é fake. É fake dizer de que a alteração, a revogação veio para uma alternativa menor. Outra parte que ele fala que é real é que a alteração ela é menor para quem faz o PIX nos bancos regulamentados. Mas nós temos mais de 100 instituições não regulamentadas. Por exemplo, 99Pay, Recarga Pay, Google Pay, Shopee Pay, entre muitos outros. Com relação ao texto novo de uma regulação, é óbvio que precisa de uma leitura para ver se essa regulação ela abre mais liberdade ou ela fecha. Mas a grande regra é de que regulação, burocratização, ele tem como objetivo, na maioria das vezes, limitar a liberdade. Na maioria das vezes. Se esse texto que eu não li é uma exceção, que ela aumenta a liberdade, ou que eu não acredito, obviamente vai ter, inclusive, a minha aprovação e a minha luta para que ele seja aprovado. Existem alguns exemplos em que isso aconteceu. Por exemplo, regulação de profissão. Muitas delas fazem uma reserva de mercado, criam uma faixa de exigência que cria um obstáculo para as pessoas entrarem naquela profissão, e existe regulação de profissões que abrem o mercado, que possibilitam mais pessoas a trabalharem. Então, precisa ser analisado esse texto, mas eu confesso que eu sou muito pessimista, porque a gana de regular e de limitar o direito alheio de expressão, ele tem sido muito grande no nosso país, infelizmente. Pedro, a mesma pergunta para você sobre esse texto diferentão, né? Tem capa de direita, mas fala de regulação de redes em nome das liberdades, especialmente liberdade de expressão. Você acha que desse jeito tem mais chances de passar? Acredito que sim. Eu acho que é importante fazer uma discussão técnica em relação a isso também, até porque esse debate da regulação das redes, da melhoria da legislação em relação a isso, é um debate que passa pelo fato de que as redes sociais são diferentes do que a gente tinha antes com as mídias tradicionais. Então, é preciso entender que você está falando de leis antigas para algo que é novo. E esse desejo de você avançar na regulamentação é basicamente se adaptar a essa nova realidade e garantir os direitos dos cidadãos. Inclusive, na nossa Constituição, está colocada lá a liberdade de expressão, vedada o anonimato. Então, isso é na nossa Constituição. Está colocado que a nossa liberdade de expressão tem que ser assim, como eu e Gilson e Basília estamos aqui no dia de hoje, botando a nossa cara para dizer as nossas opiniões. E é isso que não acontece muitas vezes nas redes sociais.
a gente vê uma porção de perfis fakes, de coisas que muitas vezes, inclusive, cometendo crimes, e que você tem uma dificuldade, inclusive, de rastrear quem são aquelas pessoas que estão por trás daqueles perfis. Né? Mesmo que você, naquele momento, você tivesse um perfil que não era pessoal, mas é preciso saber quem está por trás daquele perfil, que é um perfil ali de comédia, um perfil de notícia, um perfil de fofoca, tem que ter um CPF por trás disso, porque não é na rede social que a gente vai ter essa liberdade de expressão que você fala, agride, mente, xinga e a pessoa não sabe nem quem é que está falando. Né? Não é assim que funciona a liberdade de expressão. E um ponto importante, Basília, também que precisa ser dito da fala do Mark Zuckerberg, quando ele disse que iria se juntar com o presidente Trump para impor a desregulamentação do mundo. Isso não é liberdade, isso não é defender liberdade, isso é defender imperialismo, ou seja, é um grande bilionário de rede social se juntando com o presidente dos Estados Unidos para dizer ao mundo o que é que eles entendem ser liberdade. Eles já estão, de partida, invadindo a liberdade dos outros apenas com essa declaração. Olha, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, essa conversa com, quem sabe, futuros líderes. A gente falou com os deputados federais Pedro Campos, que deve liderar a bancada do PSB na Câmara a partir deste ano, e o Gilson Marques, que há grande expectativa de que lidere também a bancada do Novo a partir deste 2025. Muito obrigada aos senhores e até o próximo CNN Dois Lados. Tchau, tchau.